Olá, amigos, olá, amigas. Essa é mais uma transmissão sobre a responsabilidade da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó. E o tema de hoje será magnetismo. Conforme Allan Kardec, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E Kardec coloca isso porque antes dele fazer as pesquisas das quais resultaram as obras da codificação espírita, Kardec se dedicou ao estudo do magnetismo. E o que seria o magnetismo? A origem da palavra magnetismo tem a ver com a propriedade de um minério capaz de atrair o ferro, a propriedade do ímã. Por essa razão, se usa a palavra magnetizador para se referir a uma pessoa que é capaz de doar fluidos magnéticos a outras pessoas. Decorre da compreensão de que uma pessoa que esteja necessitada de fluido vital pode absorver esse fluido, pode absorver essa energia de outra pessoa. E o que é fluido? Se usa o termo fluido para se referir a uma substância que possui a capacidade de escoar, de fluir. São os líquidos, os gases, o ar. Então essas seriam as substâncias fluídicas. Mas Kardec fala de forma mais específica do fluido cósmico universal. E quando ele trata do assunto, no capítulo 14 do livro A Gênese, ele ensina que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então podemos afigurar que da mesma forma que nós aqui estamos envoltos na atmosfera, nós também estamos, o mundo todo, o universo todo, está mergulhado no fluido cósmico universal. É um grande fluido que a tudo envolve, que tudo interpenetra, que tudo liga e que é a origem de tudo. No fluido cósmico universal se originam todas as coisas. Em outras palavras, tudo aquilo que existe, mesmo as coisas materiais, decorrem de modificações desse fluido, de formas de vibração diferentes desse fluido, que é onde está a origem de tudo. Então é do fluido cósmico universal que se origina o princípio vital ou fluido magnético. O princípio vital é o que confere a vitalidade orgânica, da vida. O fluido vital dá a vida, que é diferente do princípio espiritual. Podemos afigurar então que no homem encarnado, além de existir o corpo material, de existir o princípio espiritual, que é o ser essencial, existe também o fluido vital, que dá a vitalidade orgânica. E tudo isso é ligado a partir da presença do perispírito, que é o corpo imaterial ou semimaterial, que dá a forma ao espírito. Então, o magnetismo ele consiste na possibilidade de doarmos fluido vital a outras pessoas. Então vejam que a troca de energia, a troca de fluido vital é algo natural, algo que ocorre até espontaneamente. Quando então nós falamos em magnetismo, em troca de fluido vital, em doação de fluido magnético, nós estamos falando do passe. Porque aquilo que Kardec denomina como magnetismo é o que nós chamamos hoje de passe, que é passe porque quer dizer passar, transmitir, transferir a energia de um ser a outro. Então o passista ou o magnetizador é a mesma coisa, que seria aquele indivíduo que tem então o dom ou desenvolve a capacidade, a habilidade para procurar transferir, transmitir o fluido magnético a uma outra pessoa que esteja necessitada, reequilibrando então o seu organismo. Por que reequilibraria?
justamente pela compreensão de que a matéria elementar primitiva é o fluido cósmico universal. Nós somos formados de energia. Então, quando se transmite o fluido vital, se reorganiza, se reequilibra o organismo daquela pessoa que esteja com alguma dificuldade. Kardec se dedicou então ao estudo do magnetismo antes de adotar esse pseudônimo, quando ele ainda era o professor Rivaio, que ele então, como professor, como pesquisador, como cientista, se ocupava de muitas questões, inclusive das pesquisas sobre o magnetismo. O fluido cósmico universal, do qual nós estamos todos envolvidos, é uma substância neutra. Ele é a origem de tudo, mas ele em si, quanto às suas qualidades, ele é neutro, mas ele vai tomar as propriedades correspondentes ao meio onde está colocado, conforme as emanações mentais, as vibrações, os sentimentos, os pensamentos dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que estejam nesse ambiente. Do fluido cósmico universal é extraído o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, que é o elo de ligação entre o corpo material, o corpo físico, e o espírito propriamente. Porque o espírito em si, por ser imaterial, ele não teria condição de se ligar diretamente ao corpo. Então ele tem esse intermediário, que é o perispírito, que tem a mesma forma do corpo físico, forma que é mantida após a desencarnação. Quando a gente fala que vê mortos, alguém que veja algum relato sobre o aparecimento de um espírito, ele se apresenta na forma humana, na forma que tinha muitas vezes na última encarnação, porque ele mantém o perispírito após o desencarne, que é um corpo semimaterial, tomado do fluido cósmico universal e que dá a forma orgânica a esse espírito e mantém então a sua individualidade. Então, Kardec ensina que a natureza desse envoltório fluídico, desse perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. O fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento, da mesma forma que o ar é o veículo do som. O som é uma vibração que se propaga no ar. Quando eu emito o som, vai causar uma vibração no ar e vai chegar aos ouvidos das outras pessoas. Então, da mesma forma que o som se propaga no ar, o pensamento vai causar uma vibração no fluido cósmico universal e vai se propagar da mesma forma. Então, assim como o ar traz o som, o fluido cósmico universal nos traz o pensamento. Mas como é que vem esse pensamento? Na forma de energias, de vibrações. Então, conforme o pensamento, vai ser o teor dessa vibração que vai formar o nosso meio ambiente. Estamos, então, imersos nesse fluido cósmico universal, o qual estará impregnado das propriedades dos pensamentos. E, obviamente, o pensamento vai refletir aquilo que vem do sentimento, daquilo que está nos nossos corações. Então, nós podemos pensar que é através do fluido cósmico universal que as vibrações do nosso sentimento, quando nós fazemos uma prece, são levadas até os seres pelos quais nós oramos. Então é a partir da vibração do fluido cósmico universal, do pensamento. Não precisamos orar gritando, falar em voz alta, basta pensar. O pensamento amoroso, o pensamento da religiosidade, o pensamento de gratidão a Deus vai causar ao fluido cósmico universal esta vibração e chegará até Deus, até os espíritos superiores e até mesmo até os seres pelos quais nós estamos orando, porque eles vão sentir essas emanações amorosas que estamos enviando. Mas além disso, o pensamento cria imagens fluídicas, se refletindo no nosso corpo espiritual, no perispírito, como num espelho. Então,
É por isso que uma alma, como diz Kardec, pode ler a outra alma como quem lê um livro. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são perceptíveis aos espíritos, porque eles vão estar vibrando através do nosso perispírito e vão estar se refletindo. Então, é algo que não está perceptível aos olhos, não está perceptível aos encarnados, mas está perceptível aos desencarnados. O que propicia, então, essa aproximação dos espíritos por afinidade com os nossos sentimentos e pensamentos. Então, vamos atrair para a nossa companhia aqueles espíritos cujos sentimentos estejam em afinidade com os nossos. Mas, sendo os fluidos espirituais, ou o fluido cósmico universal, o veículo do pensamento, o pensamento pode modificar as propriedades desses fluidos. Desta forma, os fluidos do ambiente onde estivermos estarão impregnados das propriedades negativas ou positivas que estivermos vibrando, emitindo pelo aquilo que estivermos pensando, por aquilo que estivermos sentindo. Então, as qualidades boas ou más, tanto dos espíritos encarnados quanto dos desencarnados, vão causar uma modificação no ambiente. E isso é algo perceptível para nós, como espíritos imortais que somos, porque nós, como espíritos encarnados, temos percepção do mundo espiritual. E por isso nós somos capazes de chegar no ambiente e dizer: nossa, que ambiente pesado, que sensação desagradável, porque talvez ali naquele ambiente as vibrações sejam inadequadas. Ou chegar num ambiente de oração, por exemplo, e dizer: nossa, que ambiente agradável, como é bom ficar aqui, porque nós absorvemos essas energias. Como eu disse, a troca de fluidos é natural entre todos os seres. Então, onde nós estivermos, o nosso perispírito vai absorver as energias do ambiente e nós vamos nos ressentir desses fluidos. Se forem negativos, nos sentindo mal; se forem positivos, sentindo um bom ambiente. Nós temos a percepção do ambiente porque nós conseguimos identificar esses fluidos, porque nós os absorvemos através do nosso corpo espiritual, do perispírito, que está em contato direto com o corpo físico, e essa sensação então se reflete no corpo físico. Então, sendo os fluidos espirituais o veículo do pensamento, nós podemos afigurar que, do ponto de vista moral, os fluidos que nos envolvem vão trazer os sentimentos e os pensamentos de todos os seres que estão nesse ambiente. E sendo os homens espíritos encarnados, eles têm então uma parte de atribuição da vida espiritual e pode então o pensamento do encarnado agir sobre os fluidos do ambiente, tanto como dos desencarnados. Ou seja, nós podemos modificar os fluidos, as energias ao nosso redor, pela projeção do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento vai agir sobre o fluido cósmico universal, levando então vibrações, energias boas ou más, conforme o teor dessas vibrações. Podemos dizer então que numa reunião, num ambiente com muitas pessoas, as energias do ambiente são o somatório das vibrações das pessoas que estão ali. Então, num ambiente com muitas pessoas, poderemos ter algumas pessoas com vibrações menos elevadas e mais elevadas, e aí vão se mesclar essas energias. Então, o ambiente familiar é o somatório das energias das pessoas que estão ali, o ambiente de trabalho é o somatório das energias. E como é que nós podemos melhorar esse ambiente? Pela elevação do pensamento, pela prece. Por isso que se recomenda tanto o Evangelho no lar,
para que nós possamos sanear os fluidos, as energias do ambiente doméstico a partir da prece, porque a prece eleva a vibração. A prece é um ato de amor a Deus, é um ato de gratidão, é um ato em que nós expressamos e projetamos aquilo que há de melhor em nós. Então, com isso, nós vamos causar no ambiente uma melhor energia, melhores fluidos. E como? Pelo princípio do magnetismo, em que a gente atrai as energias, isso vai se refletir no equilíbrio orgânico das pessoas. Porque quando nós estamos num ambiente pesado, desequilibrado, nós vamos nos ressentir dessas energias, absorver essas energias e desequilibrar o próprio corpo físico, podendo levar à doença. Enquanto que num ambiente em que as vibrações são elevadas, vai ocorrer o oposto. As energias boas do ambiente vão ser absorvidas e o nosso corpo físico vai sentir os benefícios dessas boas energias. Então, compreendendo que estamos mergulhados no fluido cósmico universal e que esse fluido dá origem a tudo, que conforme as emanações mentais a que esteja submetidos, a energia do ambiente pode ser equilibrada ou desequilibrada, nós podemos compreender que pela prática do magnetismo ou pelo exercício do passe ou fluidoterapia, que também se chama passe de fluidoterapia, nós vamos poder fazer uma ação consciente no sentido de doar energias boas a quem sofre, levar energias que reequilibram, levar fluidos de saúde. Esta é a ação buscada no magnetismo, buscada no passe ou na fluidoterapia. É essa busca de procurar aliar pensamento, aliar sentimento, aliar a vontade, a fé, para poder transmitir àqueles que sofrem as boas energias, levando a essas pessoas o equilíbrio. Quando o passe é dado dentro da casa espírita, esse magnetismo que o próprio passista está dando vai ser somado aos eflúvios espirituais, às energias espirituais, e os espíritos protetores da casa espírita vão vir somar a essas energias as suas vibrações e direcionar essas energias conforme a necessidade do paciente. Por isso, então, que a fluidoterapia é uma medida de grande valor nos desequilíbrios tanto de saúde quanto emocionais ou espirituais. Lembrando que nas casas espíritas jamais se recomenda substituir tratamento médico por tratamento espiritual, mas se aliar as duas coisas. A medicina existe, inspirada por Deus, para que o ser humano encontre a solução para os seus problemas de saúde. Procure e descubra os meios. Então, quem está doente deve procurar um médico, mas podemos e devemos aliar ao tratamento médico, ao tratamento psicológico, ao tratamento que esteja sendo oferecido pela humanidade, aliar a fluidoterapia ou o magnetismo, que é buscar então o auxílio espiritual para reequilibrar as energias do nosso corpo físico e espiritual e nos então colocar em condição de maior equilíbrio também do ponto de vista orgânico, além do aspecto emocional e espiritual. Mas para que a ação da fluidoterapia ou do magnetismo possa se efetivar em benefício do assistido, é preciso que esse assistido, que esse paciente esteja receptivo. Ele precisa fazer a sua parte. Se a sua mente não estiver receptiva, se o seu pensamento não estiver sintonizado com as energias superiores, ele não estará em condições de absorver as energias e nenhum benefício obterá do passe. Então, não é à toa que Jesus Cristo dizia sempre que operava uma cura: tua fé te salvou. Porque se a pessoa não estiver na mesma faixa vibratória, a partir da própria elevação da própria fé, ela vai ser refratária
a esses fluidos. Por mais que o passista esteja em oração, que ele procure transmitir essas energias, esteja cheio de amor, de boa vontade, esteja impregnando toda a força do seu pensamento em favor do paciente, se esse paciente não abrir os seus canais para receber, ele será refratário e não receberá. A tua fé te salvou. Então é preciso ter fé. Os fluidos, então, são movimentados pela força do pensamento. Eles podem envolver a pessoa, ser absorvido por ela. Então, havendo identidade de propósito, havendo a mesma faixa vibratória, identidade de mentalização, esta onda de energia vai ser absorvida e vai reequilibrar, ajudar no reequilíbrio da saúde física e espiritual desse paciente. Por esse mesmo princípio, devemos então nos esforçar por manter os bons pensamentos e os bons sentimentos, para que nós não precisemos recorrer à ajuda de um passista, de um magnetizador para receber boas energias. Nós mesmos podemos nos manter numa faixa de equilíbrio através do pensamento e do sentimento elevado. E lembrando então, mais uma vez, o ensino de Jesus: orai e vigiai. Jesus não disse isso por acaso. A oração nos coloca num patamar de elevação espiritual. A oração nos coloca numa faixa vibratória superior, faz com que a gente vibre e cause no fluido cósmico universal ao nosso redor vibrações positivas. E vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar as nossas atitudes, para que estejam sempre em sintonia com o bom, com o belo, com o superior. Então esta é a força que nós temos na nossa mente. A força magnética está na nossa mente, porque a partir da vontade nós podemos criar no nosso ambiente condições de harmonia e de equilíbrio. E esse é o compromisso que todos nós devemos assumir. Orar e vigiar todos os dias, para que em todos os dias possamos estar em equilíbrio, em harmonia nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para que a nossa conduta também esteja de acordo com os ensinos de Jesus. Praticar o cristianismo é praticar o amor. Praticar o cristianismo é praticar a elevação de sentimento e pensamento, para vivermos vinculados ao pensamento de Jesus. E tendo esta condição, podemos ser também magnetizadores, porque podemos doar dessas energias para os que estejam junto a nós e que estejam necessitados. Para encerrar, então, convido a todos para uma breve prece, elevando nesse momento o nosso pensamento a Deus e pedindo ao Pai que no seu amor infinito nos envolva. Que a sua bênção e a sua paz estejam em nossas vidas e que a sua luz ilumine a caminhada de todos os seres. Senhor, permita que possamos ter a compreensão de que depende de nós manter em equilíbrio e em harmonia os nossos sentimentos, para que os valores cristãos possam fazer parte da nossa vida. Permita, Senhor, que em cada dia recobremos a fé e a esperança, e possamos nos elevar sempre mais para estarmos sempre mais próximos de vós. Que a vossa paz e a vossa luz chegue a todos os que sofrem. Que o vosso amor fortaleça a todos os que passam por dificuldade e que a humanidade toda possa estar sempre comprometida com a elevação, com o crescimento, com a prática do amor e da caridade, conforme os ensinos de Jesus. Que a sua luz e a sua paz esteja sempre com cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.